Olá, Ruiz Decora, a mesa de hoje está aqui nos estúdios da Ecolab, nessa mesa linda aqui de patrocínio da Coralina, com um tema muito especial para vocês. Nós vamos falar hoje sobre a era digital e o quanto a tecnologia tem roubado os nossos relacionamentos e a importância disso para a gente até preparar os nossos filhos e protegê-los nessa questão de dados, imagem, como cuidar da imagem, ter esse zelo, esse cuidado com os nossos filhos, que são, afinal de contas, nativos digitais. E para isso, nós temos aqui as nossas especialistas e eu vou apresentá-las para vocês. Então, nós estamos com a Patrícia Dextra, educadora parental e especialista em bem-estar digital. E ela produz um conteúdo muito legal no Instagram, @mãenacausa. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com uma mesa tão linda e falando sobre um tema tão necessário. Temos a Leiliane Nascimento, psicóloga, escritora e mãe. Ela é formada em psicologia pela Universidade Federal do Paraná e bacharel em direito pela SESCAG. Ela tem 4 livros publicados em coautoria e um devocional para mulheres. Muito bom ter você aqui. Nossa, muito obrigada pelo convite. Estou muito, muito feliz em participar com vocês hoje. E temos a Sara Petla Spinardi, formada em Letras Português e Espanhol pelo UEPG e psicanalista pela SPP. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Então, para a gente começar, meninas, eu trouxe alguns dados e pesquisas de especialistas, só para a gente contar para o pessoal aí, né, sobre os dados tão alarmantes. Então, a pergunta que fica, né, para começo é que os nossos filhos nascem já na era digital, então, são os nativos. E perguntamos, são eles ou nós que precisamos desse aprendizado, né, sobre a questão de acompanhar eles e saber restringir o que pode, o que não pode de dados online, porque de 10 crianças, 8 já estão, né, inseridas, e 91% pelo celular, que é um meio muito rápido e fácil de acesso e por isso também o perigo, o risco que elas correm, né? E além de que nós temos visto nessa nova geração crianças ansiosas, depressivas, que não têm poder de concentração, né? Elas têm um pouco sono, têm o agravante de miopia, já tem afetado. E aí eu quero trazer, então, para a gente começar, pergunto para a Patrícia, né, como ela vê essa questão da inserção das crianças nessa era digital e os principais riscos associados a essa exposição das nossas crianças e adolescentes. Veja, hoje os pais se preocupam muito com o tempo que as crianças estão ficando nas telas, né? Mas será que só o tempo é o agravante? Só o tempo preocupa? Muito mais necessário que olhar só para o tempo é olhar o conteúdo que a criança está consumindo. Hoje nós vemos crianças com 5 anos tendo acesso a imagens, a vídeos que alguns adultos até hoje não viram. Então as crianças estão cada vez mais cedo sendo inseridas num universo que não é para elas. Os pais precisam dar limites, as crianças estão soltas num ambiente perigoso. Então, o que eu gosto de falar? Que quando os pais dão um celular para uma criança, dão um aparelho com acesso à internet, eles precisam munir aquela criança de conhecimento sobre o que ela vai encontrar ali. A criança pega o celular e vai navegando e ela tem acesso ao mundo. Só que ao mesmo tempo, o mundo tem acesso a ela. Então, a criança precisa ter essa explicação. Olha, filho, aqui você vai encontrar muita gente, você não pode conversar com desconhecidos. Aquela mesma coisa que os nossos pais faziam conosco quando éramos pequenos, ao atravessar a rua. Não converse com estranhos, olhe para um lado, olhe para o outro. É a mesma coisa, só que com um aparelho na mão. A gente tem que ensinar como navegar na internet. Por que estar ali e para quê? Para a criança não ficar ali só perdendo tempo também, né? Hoje nós vemos crianças que ficam horas e horas em frente a uma tela consumindo conteúdo totalmente desnecessário. Só que a internet não vai mais embora. Proibir não é a solução. Já foi visto por muitos especialistas, embora alguns ainda batam na tecla de 0 telas até 14 anos.
Na minha opinião, isso não resolve. Nós já temos crianças inseridas nesse meio e proibir não é a solução, é preciso ensinar. Então, as crianças precisam ser ensinadas em casa, na escola e ter uma participação, né, dos pais, da escola, de quem tem aquele acesso à criança para guiá-la nesse ambiente que hoje é muito perigoso. Uhum. E você vê, Leiliane, a questão emocional, como tem chegado lá no consultório, essas crianças? Sim, eu percebo que está muito afetado hoje em dia, né? São muitas as consequências pelo uso inadequado, pelo uso excessivo da tecnologia como um todo, né? A gente, quando fala em tela, geralmente pensa em celular, né? Mas é tudo, né? Desde o uso indiscriminado da televisão, quanto do celular, do tablet, enfim, de qualquer coisa que é dado para aquela criança. Então, é alarmante o número do quanto aumentou os casos de depressão, os casos de ansiedade. Então, tem pesquisas que mostram que a internet, né, inclusive na questão, a rede social afeta muito mais meninas do que meninos. Diz que é 3 vezes mais, né, afeta meninas do que meninos. E por que isso, né? Porque meninas são mais sensíveis, são mais suscetíveis a se compararem, né, ter mais sensibilidade a quando recebe um elogio ou recebe uma crítica. Então, veja bem, a gente tem que proteger sim, como ela já falou, né? Não é questão só da quantidade do tempo, mas a qualidade do tempo que eu passo na frente de qualquer lugar, né? E qualquer pessoa, né? Tem que ter esse equilíbrio. Então, o que eu percebi, assim, na prática, né? E, inclusive, muitas pesquisas já trazem esses resultados. Aumento de depressão, distúrbios do sono, inclusive distúrbios alimentares, né? Tanto por conta do que você vê, ou mesmo dos hábitos, né? Tem adolescentes, por exemplo, né, numa pesquisa dos Estados Unidos, diz que eles ficam 7 horas na frente do celular. Então, imagine, 7 horas, e em média 4 horas são em redes sociais. E muitas das vezes fica ali inerte, né? Só passando o dedinho. E aí esquece de comer, né? Ou come demais, né? E quando você come, né, na frente de uma tela, por exemplo, você perde a sensibilidade para você ver se você tem a saciedade ou não. Então, você vai consumindo, né, colocando para dentro, digamos assim, né, sem pensar, sem sentir o gosto, sem apreciar o alimento, né. Então, tem muitos problemas também relacionados à alimentação, tanto quanto ganho de peso, quanto problemas como bulimia, anorexia, todos eles motivados de alguma forma pelo que vê, pelo que sente, né, pelo que traz essa questão aí do que eu estou assistindo, de quem eu sigo, de quem eu acompanho, das dicas, né, que são passadas, às vezes, muito erroneamente. Então, são vários distúrbios, e inclusive os distúrbios de humor, né? Então, assim, quando a gente não dorme direito, tem um monte de consequências. E uma delas é a alteração do meu humor. E os adolescentes, né, em média, eles deveriam dormir ali entre 8 e 9 horas, 10 horas, 11 horas. Então, veja, eles estão dormindo 4 horas. E todo adolescente que chega, eu faço o cálculo junto com eles. Eu falo, vamos calcular quanto tempo que você dorme? É assustador, porque eles ficam com o celular no quarto, a grande maioria é celular, ou com jogos também, jogam muito online, né? E aí eles ficam jogando, mexendo. Quando vê é 2, 3 da manhã. Aí não tem sono, 6 horas tem que sair da cama, a grande maioria levanta 6 horas da manhã, e aí dormir lá 2, 3 horas de sono muito mal. E aí esses distúrbios de sono vai causar alteração do humor, vai causar que a criança fique mais irritada, ansiosa, estressada, vai afetar diretamente a questão da atenção. Então, quando você não dorme bem, evidentemente a sua atenção vai ser prejudicada. E, infelizmente, o uso desenfreado do celular tem causado um grande problema na atenção. Por quê? O celular a todo tempo vibra. A gente recebe notificações a todo momento. E aí tem uma pesquisa que diz que, em média, em 5 minutos, você recebe ali umas 4 notificações. Então, é o tempo todo o celular vibrando. E aí o adolescente não tem mais a capacidade, porque, na verdade, ele não desenvolve a função executiva, que ela é formada no período da puberdade. Então, ela não desenvolve porque ela tá com o celular. Então, é bem quando a criança ela passando pela puberdade, entre 8 e 14 anos, que ela vai desenvolver essa função. Só que ela precisa ter eliminado, né, a maioria das distrações para ela poder desenvolver essa função. Como ela fica muito tempo no celular, com constantes interrupções, ela não desenvolve a capacidade de se concentrar, inclusive com algumas distrações. E aí a criança que não dorme bem, ela vai acordar irritada, ansiosa, estressada, de mau humor, vai para a escola, não vai aprender nada, vai dormir no horário da aula, não vai ter bons relacionamentos, primeiro porque a internet, de forma geral, né, o uso da tecnologia, ela acaba excluindo o sujeito. As redes sociais veio com uma propaganda, né, de unir, né, de conectar pessoas, mas na verdade fica tudo muito superficial. Você tem muitos amigos, mas não tem uma profundidade em nenhum relacionamento.
Então, acaba que chega na escola, também não tem relacionamentos, cada um está no seu celular, porque a grande maioria das escolas, né, acabam permitindo o uso do celular. E aí ela vai ter nota baixa, baixo desempenho, e aí ela chega pra mim e diz assim, eu tenho dificuldade de concentração. Aí você vai ver a rotina que ela tem, tipo, é impossível realmente se concentrar, porque o celular vive do lado. Então, são inúmeros, né? Inclusive a postura, ler, de esforço repetitivo. Então, são incontáveis as consequências emocionais e psicológicas que temos enfrentado nos dias de hoje. Uhum. E sobre o que a psicanálise vê, Sara, afeta muito a autoestima, a identidade do sujeito? Com certeza. Então, eu vou um pouquinho para a parte teórica da psicanálise, até para quem não tem o conhecimento adquirir um pouquinho, né? O Freud, ele criou a psicanálise no final do século XIX e início do século XX, que ele foi publicando seus estudos. E uma das teorias que ele criou é a teoria do consciente, pré-consciente e inconsciente. Nós podemos fazer uma analogia com o iceberg. Então, aquele gelo que está sob o mar é o consciente. O consciente é a atenção que eu estou dando aqui. O pré-consciente é algo que eu consigo buscar, ter acesso. Por exemplo, me recordar o que eu fiz ontem, o que eu fiz na minha infância, uma brincadeira que eu gostava. Isso está no pré-consciente. E o inconsciente é tudo que eu não tenho acesso. Tanto que, se formos ver o filme do Titanic, o que afundou o navio é o que ele não tinha acesso, é o que ele não estava enxergando. No nosso inconsciente, há o id. Nós nascemos com o id, que é algo pulsional. E essa pulsão, ela quer sempre ter uma satisfação imediata. E essa satisfação imediata busca um objeto pulsional. Então, quando o nenenzinho nasce, o que pulsiona ele? A mamar. Ele quer ser satisfeito. O nenenzinho nasceu, tanto que o nenenzinho, hoje em dia, mal nasce, já colocam com a mãe e tem aquela mamada dourada, né? Então, tem ali a pulsão, o está levando ele a querer ser amamentado. E alguns nenenzinhos, eles se alimentam, enchem a barriguinha, mas eles continuam o quê? Continuam ali no seio até dormir. Por quê? Porque ele está com o seu objeto pulsional. Então, aquela satisfação está querendo mais e mais e mais, e aquilo ali está gerando o prazer e ele continua. Como vemos isso na fase adulta? Mascando chiclete. Ou agora, com as telas. Então, a tela, né, seja o celular ou a televisão, ela é o nosso objeto pulsional. Então, inconscientemente, estamos lá em busca de satisfação. E as telas é o nosso objeto pulsional. Aí vem muito o que a Leilane pontuou, né? Então, estou lá, acompanhando a vida de artistas. Acabei de ter uma nenenzinha e vejo algumas artistas que tiveram nenenzinho e voltaram com seus corpos. Aí, o que a pessoa faz? Se compara. Poxa, e daí já vai criando uma realidade ali com frustração. Já muda totalmente a autoestima. Quer buscar outros corpos. Olha quanta estética avançou. Né? As pessoas não querem mais envelhecer. É botox, atrás de botox, é academia, é cuidar da alimentação. Tem o seu lado positivo, porém também tem o seu lado negativo, né? E daí vai de cada um. E isso mexe com a identidade. Mexe com a identidade porque, será que eu sou assim? Por que eu estou querendo isso? Né? O que está por trás disso? E aí vai movendo a identidade. Né? Recentemente nós até estávamos conversando, antes da gravação, sobre uma notícia que deu de um menino de 14 anos, lá dos Estados Unidos. Ele tirou a sua vida porque ele se namorou pela IA que ele criou. Então, né, já criou um outro mundo. Perfeita. Ele criou uma mulher perfeita, perfeita para ele. Sim. Que o induziu ali, pelas conversas, a, né, cometer esse ato. E aí a mãe agora está preocupada. Né? Mas assim, esse resgate na adolescência, né? Porque ele já estava dando sinais. Provavelmente ficava lá no quarto, conversando, né? Provavelmente estava lá digitando. A gente chega muito em casa, do trabalho, tudo, cansado. O que é mais fácil? É um mecanismo de defesa de recorrer a racionalização, mecanismo de defesa. Eu preciso do meu momento
só eu, né? Eu preciso de como que era falado. Assistir um doraminha. Eu preciso fazer a minha mente, eu preciso desestressar, racionalizo. Ou então outros utilizam o celular racionalizando da forma de para trabalho. Eu preciso ver outros vídeos para eu poder usar a criatividade, poder pegar ideias, e não tem um limite para isso. Vou pegar um gancho aqui da tua conversa e falar que esse limite também é de propósito, o limite, as pessoas não conseguem parar de propósito, é o propósito das redes sociais, da tecnologia. Quando nós estamos ali na internet, né, rolando a tela do celular, é ativada a dopamina no nosso cérebro. E é tudo muito gostoso, né? A dopamina é o hormônio do prazer. Então, fica tudo muito gostoso estar ali e eu não consigo desligar. E tudo é muito atrativo. Então, agora nós temos o algoritmo que vai entendendo o que eu estou gostando e vai só mandando aquele tipo, me oferecendo mais. Né? Eles querem que a gente fique ali. Então, para nós pais, nós mães, é uma luta desigual, porque os produtores de conteúdo têm essa ferramenta na mão. E nós, como que nós vamos lutar com esses produtores de conteúdo? Né? Os pais precisam entrar no coração dos filhos, de certa forma, para eles conseguirem resgatar. Tem que ser gostoso para o filho estar sem as telas na presença dos pais. E isso muitos pais não estão sabendo fazer. Nós estávamos conversando sobre isso, nós vemos muitos pais perdidos quanto à educação dos filhos. Principalmente nessa questão que a gente fala aqui de uso excessivo de telas. Eles não sabem como colocar limites. Então, a gente tem que voltar o olhar para isso daí, né? Precisamos resgatar essas crianças desse ambiente digital e trazê-las para a família, trazê-las para perto do nosso coração, porque o mundo ali das telas é muito convidativo. E se nós não firmarmos dentro de casa lá, uma hora ele acaba caindo em uma armadilha. Então eu sempre falo disso, dos pais entrarem no coração dos filhos, se conectarem, sempre estarem atentos, porque ali tudo é muito convidativo. E eu até trago, né, para um exemplo pessoal, é muito como são eles ou nós, né? A Sara trouxe ali, a gente está fixando nas crianças e adolescentes, mas quem são os que estão chegando cansados e querem se dar ao direito dessa dopamina automática, né? Eu vejo ali com a minha filha, ela vai fazer 12 anos o ano que vem, e eu falei para ela que ela só vai ganhar um celular com 14 anos. Mas ela pega ali o do pai, lógico, tem um acesso mais restrito, mas ela fica, por que eu? Eu falei assim, você não tem necessidade de conversar com ninguém por WhatsApp. Você não tem necessidade de grupinho nenhum. Se teus professores precisam conversar com você, eles mandam mensagem para mim. Eu preciso ter acesso, eu preciso ter o controle. Eu entendo que cada vez antes os pais têm dado o celular para os seus filhos, e então estão perdendo o controle sobre eles, né? Você falou de trazer perto do coração. Então é a inspiração aqui da nossa loja, e é por isso que estamos à mesa, que é o livro da Dev Tits, né? Que ela fala muito que é no lar que o coração se forma, né? O coração dos nossos filhos vai se formar. E é a mesa que ele se conecta. Então a grande pergunta é que tempo, né, você tem passado à mesa com seu filho? Né? Qual é o tempo que você tem gasto com ele, para ele contar das frustrações dele? Eu, por exemplo, qual é a substituição da minha filha? Então, eu não dei celular para ela, mas dei a ela acesso a todos os esportes da escola. Então, ela é a atleta esportiva. Esse ano, ela entrou no basquete, no handebol, no vôlei, e fez um tempo futsal, daí não deu muito certo, a gente retirou ela, mas então ela está fazendo conexões, porque ali está se desenvolvendo fisicamente, emocionalmente, porque ela tem que enfrentar perdas, ela tem que enfrentar não ser escalada e ficar na reserva, ela precisa perder a bola ali e as amigas xingarem ela, então ela está vivendo no mundo real.
Então, essa é uma das formas. Que até o próximo tema aqui que eu puxo para a gente estar conversando é quanto a tecnologia tem afetado os relacionamentos familiares, né? E eu pergunto ali para a Sara, para ela começar a contar para nós um pouquinho mais dessa questão da tecnologia como um escapismo, como um mecanismo de defesa, e o quanto isso interfere no relacionamento pais e filhos. Isso interfere muito no que vocês estão dizendo, né? Que chega cansado e não tem o contato com a criança, né? Busca a criança na escola, vem conversando no carro e chega em casa, é uma tela para a criança e uma tela para o pai ou para a mãe para ficar ali tendo o seu prazer. Então seria uma negação da realidade, né? Que no fundo, claro que a pessoa quer ter um tempo para si, né? Ela não quer ali ficar, às vezes está cansado, não quer dar aquela atenção ao filho. Também somos humanos. Porém, é da nossa responsabilidade como pais preparar o lanche. Aí uma da dica é envolver a criança ali no preparo do lanche. Assim já corta a tela tua, a da criança. Vamos lá lavar as mãos, vamos me ajudar aqui a preparar o lanche. Vamos aqui me ajudar a mexer o ovo. Lá em casa, pelo menos, a gente come muito ovo mexido, né? Então, já ponho um para mexer o ovo, outro para pôr a mesa. E envolver a criança. É um jeito. E assim, logo em seguida, ter esse tempo à mesa, né? E assim, já ir conversando. Mas, outra questão seria... deixa eu pensar. A racionalização, que eu já mencionei antes, também que é um mecanismo de defesa. Aquela coisa de, não, eu preciso aproveitar minha caixinha do nada, ou eu preciso por causa do trabalho. E é esses que me vêm à mente agora. Conforme vão falando, se me surgir outros, eu falo. E eu percebo, né, conforme todos vocês já falaram também, né, que falta na atualidade, assim, na grande maioria dos lares, uma intencionalidade. Então, assim, eu preciso ser intencional. Eu trabalho com uma linha teórica que se chama logoterapia, e assim, muito grosseiramente, ela fala sobre o sentido da vida. Então, em algum momento, nós nos devemos parar. Em algum momento, a gente tem crises existenciais, né? Perguntas como, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Qual é o sentido dessa vida? Né? Por que eu acordo todo dia e levanto? O que me motiva? Né? E aí eu penso assim, que em alguns momentos nós nos perdemos. Todos nós, é normal. E eu penso que muitas famílias estão perdidas, sabe? Cada um tá vivendo no automático, tá difícil viver, tá caro viver, é perigoso viver, né? Não dá pra gente pensar muito que acho que a gente fica depressivo mesmo, porque a situação parece que caminha de mal a pior. E aí, o que acontece? Todos nós precisamos trabalhar. Todos nós labutamos e muito. Então, sim, é normal chegar ao final do dia e estarmos exaustos. E aí, eu costumo ouvir pais que chegam e falam assim, agora o pai tem que ficar aqui quietinho, né? Como ela mencionou, a Sara. Então, precisa intencionalidade. Qual que é o meu propósito de vida? O que eu tô fazendo aqui? E assim, não é eu que pergunto pra vida, é a vida que me responde, é a vida que me indaga. Tipo, ei, o que você veio fazer nessa terra? E aí, eu penso, né? Isso é muito meu, que quando você tem um filho... não precisa de outra missão. É a missão mais maravilhosa que existe. Nossa, eu nunca fui tão feliz na minha vida, né? Depois que eu me tornei mãe, faz 2 anos, hein? Melhor experiência da vida. É a minha missão principal. Educar, preparar essa criança para o futuro e preparar ele para a vida. E eu percebo que as famílias esquecem disso. Ou não se dão conta dessa valiosa missão. Ou pior ainda, acham que isso é um fardo, sabe? Ai, meu Deus, tantos filhos. Ai, tem que chegar em casa, sabe? Assim... se eu entendo, né, que um dos propósitos da minha vida, né, um dos sentidos da minha vida é os pequeninos, ou adolescentes ou jovens, né, quando já cresceram, eu tenho que dar o meu melhor. E aí os pais, mas eu trabalho o dia inteiro. Gente, tudo bem, todo mundo precisa trabalhar. E aí não é questão do quanto tempo eu estou em casa, e sim a qualidade do tempo que eu estou em casa. Então, se eu chego em casa... tem uma frase muito legal que eu aprendi no curso da igreja, que diz assim, que o marido, né, naquela versão patriarcal mesmo, tá? Mas a gente pode adaptar para nossa realidade. O marido chega em casa trazendo a alegria. E a esposa recebe ele com a paz. Tem coisa mais linda? Se um casal conseguir, né, eu sei que é difícil, relacionamentos são difíceis, mas se a gente pensar assim, olha, eu preciso trazer alegria. Então, quem chega traz alegria. E aí, o que eu ensino para os pacientes? Saiu do seu trabalho, trânsito, estresse, tá? Para na garagem, desliga o carro, sabe? Sabe aquele minutinho que você precisa? Todo mundo precisa. Para o carro, desliga,
respira de forma intencional. Para quem é cristão, conversa com Deus, fala, Deus, valeu, ó, obrigada, cheguei em casa vivo de novo. Sabe? Voltei pro meu lar, é um privilégio. E tem gente que pensa assim, ai, vou voltar pra casa, ai, aquela casa cheia de criança, ai, meu Deus. Então, respira, faz uma oração para quem é cristão, para quem acredita, para quem não é, medita, sabe? Entra em contato consigo mesmo, se conecta. E aí pensa, o que eu vou levar para dentro da minha casa? E o que eu vou deixar nesse carro? Porque o que eu mais escuto é, eu não consigo separar trabalho e casa, né? Vida pessoal e vida profissional. Realmente é muito difícil, é um desafio. Mas eu preciso fazer isso, porque eu sou incumbida de levar a paz para minha casa. Então, como que eu entro na minha casa? Então, o meu conselho é, pare o seu carro, vai de ônibus, vai a pé, para no portão da casa, para do lado de fora da porta, tá? Respira, se conecta com o Criador, se conecta com você, pensa nos motivos pelos quais você é grata, né? Pelo que você é grato, você passou um dia inteiro, né? Não aconteceu nada, não aconteceu nenhum acidente, não foi roubado, né? Enfim. E agora eu penso, eu vou levar a alegria para minha casa. Talvez eu esteja frustrada, triste, infeliz, talvez tenha sido um dia horrível, mas eu tenho que levar a alegria para dentro da minha casa. Aí eu vou colocar a chave, vou abrir a porta, vou abrir um largo sorriso, vou falar, boa noite, família, boa noite, meu filho, minha esposa, minha mãe, né, não importa quem seja, boa noite, tudo bem com vocês? Talvez por dentro seja, né? Mas eu tive aquele momentinho para me recompor enquanto sujeito e escolher o que intencionalmente eu vou levar para dentro da minha casa. E aí, vamos colocar lá, mais uma vez, né, no modelo mais, né, patriarcal, tá a esposa lá recebendo, tá? Ela tá assim, poxa, ele chegou, né? Vamos sorrir? Não vou levar os problemas do dia. Ai, marido, você chegou, fulaninho fez isso, ciclaninho não fez aquilo. Vá fazer outra coisa. Dê banho. Não. Boa noite, marido. Tudo bem? Papai chegou! Papai chegou! Como é que foi o dia, né? Sabe? Então, muitas das vezes, os casais, quando estão assim, eu atendo muitos casais, quando eles estão passando por crises, daí eles me procuram, né? É só quando o momento é difícil. Daí eu falo assim, tá, como que acontece quando você chega em casa? Aí tem o silêncio, né? Então, mesmo que você não esteja bem, mesmo que vocês, né, estejam com algum problema, de preferência, não deixe transparecer para os seus filhos, né? Papai chegou, daí a gente não sabe o que falar, porque tá chateado, às vezes brigou na hora da saída, né, no início do dia, né? Então, como que eu puxo uma conversa? A melhor frase é, como foi seu dia? Pronto, a pessoa vai dizer, foi bom, foi ruim, foi legal, foi interessante, né? Ela vai dizer como é que foi o dia dela. E ali eu inicio uma conversa. Então, se eu tenho a intencionalidade de fazer da minha casa lar, né, abrigo da alma, do coração, porque isso que é a nossa casa, né? Se eu tenho a missão de levar paz para minha casa, se eu tenho a missão de levar alegria e cada membro tiver consciência disso, o nosso ambiente de lar será realmente lar. E aí o momento que nós vamos para a mesa almoçar, jantar, tomar café, vai ser um momento de sem celular, sem televisão, sem problemas, sem ninguém estar triste, chateado, magoado ou nervoso ou ansioso para terminar o trabalho, e sim um momento de como vocês estão? Como é que foi o dia de vocês? Né? De celebrar a vida. Então, novamente, eu percebo que há uma falta de sentido, há uma forma de intenção no viver, né? E uma forma, assim, de as pessoas estarem vivendo no automático. E daí a logoterapia faz um convite para você ser o protagonista da sua história. E quando nós somos o protagonista da história, a gente tem que ser intencional. Eu tenho que ser a diretora da minha vida, né? Eu não posso deixar na mão do outro. Então, quando eu assumo esse papel de protagonista, eu vou assumir todos os cuidados pertinentes a ele. Se eu tenho a missão de ser mãe, de preparar alguém para o futuro, eu também tenho a liberdade e a responsabilidade. Eu sou livre para dar o celular para meu filho a hora que eu quiser, quanto tempo eu quiser, né? Não existe ninguém para me proibir. Mas eu tenho que assumir a responsabilidade e as consequências que isso vai gerar no meu lar e na vida daquela criança que está em formação. Então, eu acho que intencionalidade é a palavra que nós precisamos buscar. Esse negócio que você falou de ser intencional, como os pais precisam disso? Hoje, tá indo assim, vou deixar a vida me levar, vida leva eu, né? Os pais não têm mais essa coisa de eu preciso educar. Parece que isso virou função da escola. Parece que os pais têm só a função ali, trouxe essa criança para o mundo, mas educar é com a escola. A gente vê muitos pais perdidos nessa questão. E falta, hoje eu falo muito, eu aprendi a ser a mãe que eu sempre quis ser estudando. Estava contando para elas que eu fui estudar porque eu me vi sendo a mãe que eu nunca quis ser. E falta isso, os pais entenderem, e às vezes é ouvindo um bate-papo assim,
que vira a chavinha, né? É tão Uhum. importante pessoas falarem sobre isso, porque os pais às vezes ouvem a gente falando aqui e pensam, nossa, eu faço isso na minha casa. Eu tô deixando meus filhos de lado, chego em casa e não sorrio para minha esposa. Né? Falta Algo tão simples, né? algo tão simples, mas que alguém de fora precisa falar para nós trazermos para dentro. Então é muito bacana conversas assim, diálogos dessa forma, e as pessoas precisam ouvir, porque tem muita gente viciada em conteúdo fútil, só entretenimento. Eu quero o que me faz sorrir. E assuntos necessários são deixados de lado. Então, e acho que, né, desculpa, mas tem muito uma crença também, né, que nasce uma mãe quando nasce um filho, né? E eu discordo muito, porque a gente precisa estudar para tudo. Para qualquer profissão, a gente precisa estudar e estudar muito, se especializar, né? Hoje em dia, cada vez mais. Então, nasce uma criança, eu acho que nasce um conhecimento que você tem maior conhecimento de que você não sabe nada, né? E você precisa ir buscar. E hoje eu vejo, assim, que as pessoas estão muito também no raso, no superficial. O que eu mais escuto é, eu vi um post, eu vi uma frase, mas ninguém se aprofunda, sabe? Então, eu sou autora de 4 livros, né? E assim, as pessoas não leem, elas não gostam, elas não se aprofundam, fica tudo na superficialidade. Hoje eu tenho falado assim, procure uma pessoa no Instagram que você goste, porque tem muitas, né? Procure uma pessoa que você goste, compre o curso daquela pessoa, se aprofunde, porque isso sim vai fazer a diferença. Porque daí você não fica no superficial. E você precisa buscar ser a sua melhor versão todos os dias, por você e pelos seus filhos, né? Já que estamos falando de filhos, porque de nada adianta lá no fim da vida falar, puxa, mas eu podia ter feito diferente. O diferente tem que ser feito hoje. E aí eu gosto de pensar que todos os dias o sol nasce e nasce com ele novas possibilidades de vir a ser. Posso ser diferente, posso fazer tudo diferente, mas infelizmente a gente vai vivendo no automático. E aí deixamos a responsabilidade, por exemplo, da educação, né? Na mão da esposa, na mão da pessoa que cuida, da babá, na mão da escola, porque está em período integral, e aí nós vamos nos perdendo, né, enquanto família, enquanto sujeitos, e às vezes é muito tarde, né, como você falou do caso, né, de suicídio, né, e às vezes é muito tarde, às vezes os sinais que os adolescentes dão, e hoje em dia cada vez mais cedo, eu já atendi gente assim, de crianças 10 anos, com comportamento de automutilação e ideação suicida. E aí, quando a gente fala em sentido de vida, né, parece tão assim, nossa, sentido de vida, meu papel no mundo, parece tão, sabe, complexo. E cada vez mais cedo. Tem criança de 8 anos falando, por que eu tô aqui? Não faz sentido, a minha vida é vazia. E aí, preenche esse vazio, por exemplo, com a tecnologia. É um vazio a ser preenchido que a família tá colaborando para isso, né? Não tá propiciando essa criança novas vivências, novos meios, novas oportunidades, os esportes, a música, enfim. Porque o celular é mais fácil. E é mais barato também, né? E eu deixo em casa o dia inteiro, ou a tarde toda, né? Do que eu ter que ir, levar, buscar, voltar, esperar, né? Nas aulas dessas curriculares. Como é necessário os pais ouvirem isso? Imagina. Porque é muito comum os pais terem esse pensamento, eu vou deixar em casa, no celular, porque é mais barato do que eu ficar levando, buscando, ou contratando, colocando em aulas. Sim. Então, nós precisamos despertar esses pais. Eu falo muito que é uma missão de quem começa a falar com pais, a trazer esses assuntos, é despertar esses pais para uma nova parentalidade, né? Sim. Eles precisam. E é como eu falei, às vezes é uma pessoa de fora falando que acaba virando a chave. Eu vou convidar vocês para contarem um pouquinho como é o dia a dia de vocês, como que vocês fazem essa restrição das tecnologias, ou como vocês fazem o uso do tempo, que é o nosso principal, hoje o nosso bem mais precioso é o tempo, né? Como vocês utilizam, como vocês fazem isso em casa. E uma das formas, e a gente sabe, então, de conexão é a mesa. Então, eu vou falar um pouquinho o que nós temos à mesa hoje aqui, em patrocínio da Coralina. Então, ela trouxe aqui para nós a quiche de alho poró. Ela trouxe inspiração natalina, esse bolinho com especiarias mesmo. Lá na Coralina você pode comprar ele numa embalagem para presentear. É muito bonito. E esse daqui, como a gente diz, a cereja do bolo, né? Ou a nossa guirlanda que ela deu, é a Paris-Brest, que ela é inspirada, uma confeitaria francesa,
e ela foi inspirada nas corridas de bicicleta, então de Paris até Brest. E aí ele fez então redonda como uma roda da bicicleta e a Coralina ressignificou trazendo aqui em formato de guirlanda para as festas de fim de ano. Ela tem um sabor todo especial, que ela é feito de creme de baunilha, massa Schultz, que é a mesma massinha das Coralinas, caramelo salgado e amêndoas laminadas. Então, eu vou cortar aqui um pedacinho para colocar aqui para nós, para a gente valorizar aqui a nossa patrocinadora que trouxe para nós. Enquanto eu vou contando, eu convido uma de vocês, meninas, já ir nos contando também como vocês cuidam do tempo e das tecnologias na sua casa. Quem que vai começar a falar para nós? Pode ser eu. Fala, Sarinha. Freud tem um livro que ele publicou, um texto que ele publicou em 1930, que é o mal-estar na civilização ou o mal-estar na cultura, né? Depende da tradução. E ele faz uma frase que ele diz assim, que as pessoas se sentirão deuses com seus órgãos auxiliares. E acontece que hoje em dia o nosso órgão auxiliar é o celular, né? Quem aqui vai no banheiro sem o celular? Ou entra no carro já procurando o celular, ou então faz tudo que faz, tá com o celular, dorme. Quem que dorme longe do celular? Então eu peguei essa frase quando eu li esse texto, eu participava de um grupo de estudo, então quando eu vi esse texto, eu pensei assim, nós, já que somos deuses com nossos órgãos auxiliares, eu vou usar de uma outra forma. Então eu evito esse órgão auxiliar, eu procuro o presente. O presente, como o nome já diz, tem aquela frase clichê, né? Presente que é o seu maior presente. Então, eu procuro viver esse presente. Aí, a mesa, não falta uma refeição à mesa, porque, para mim, assim, tem que ter com a família. É onde a gente escuta um ao outro, conversa. E eu tenho crianças pequenas, 7, 5 e 2 anos. Então, adoram falar, né? Quase 2 anos vai fazer esse mês. Aí, adoram falar. Tem que até ficar pontuando ali a vez de cada um falar. Gostamos de ouvir o papai, como são pequenininhos, a hora que o papai chega. Eu gostei muito da sua fala, falando lá que o pai é alegria. E realmente, assim, eu vejo que lá em casa, a hora que ele chega pro almoço, o papai chegou. E é bem a hora que tá o fervo, né? Porque eu tô fazendo almoço, eles estão com fome, eu tenho que ficar mandando se arrumar pra ir pra escola, tudo. Então, a hora que o papai chega, é uma alegria, principalmente pra mim. Não, o papai chegou! Aí o papai, vão lá receber o papai e tudo felizes. E é o tempo, eu concordo muito com essa frase do tempo essencial à mesa. Lá em casa não falta, tem que ter as refeições em volta à mesa. Bacana. Posso falar? Lá em casa a gente tem zonas livres de tecnologia. O nosso Wi-Fi fica na sala, então minha casa é comprida, os quartos pega o Wi-Fi muito mal, e já é intencional isso. E minhas filhas não levam celular para o quarto à noite. Eu tenho uma de 12 e uma de 10. E, infelizmente, eu fui uma mãe que deu telas para as crianças muito cedo. E eu vi a minha filha mais velha ficando muito tempo no tablet. E foi por isso que eu fui estudar, né? Isso antes da pandemia, quase ninguém falava sobre isso. E eu vi a necessidade de repassar para outros pais o que eu não sabia. Eu imaginei, se eu estudando, tem muita coisa que eu não sabia, que eu já estudava sobre educação parental, imagina os pais que não sabem sobre isso. Foi onde eu acabei entrando na internet, no Instagram, divulgando um pouquinho do que eu aprendi. E eu aprendi também a ter uma caixinha, e isso funciona muito, para quem estiver nos ouvindo, ter uma caixinha para deixar o celular na hora das refeições. Lá em casa, as minhas filhas não entram no banheiro com o celular. Elas têm horário, eu uso muito, tem um aplicativo que se chama Family Link, que você consegue controlar o uso, o tempo de tela. Então, eu sempre recomendo, se os pais vão deixar as crianças ter acesso, usar telas, que seja limitado. As minhas têm 2 horas por dia. Então, elas voltam da escola, elas têm um pouquinho de tempo ali à tarde, um pouquinho logo após o almoço e acabou.
E na hora das refeições, uma ajuda a colocar a mesa, a outra... a minha filha mais nova adora lavar louça. Olha, Verdade, bênção, verdade. gente. Ela, já posso tirar? Já posso tirar? Então, uma põe a mesa, a outra tira a mesa. Olha. E a gente tem momentos muito valiosos, mas tudo isso depois que eu aprendi a valorizar, igual ela falou, ter uma maternidade intencional. E ontem, por incrível que pareça, eu sempre deito com elas um pouquinho para fazer oração antes de dormir, eu tenho uma Bíblia da criança ali, leio um pedacinho da Bíblia. E ontem eu fiz uma pergunta para elas, assim, qual o momento mais gostoso do dia de vocês? Uma falou que gosta no recreio, né? A mais velha falou, eu gosto da hora do recreio, que eu consigo conversar com as minhas amigas. E a menor, o meu momento favorito é esse, mãe. Nossa. Eu agradeci para Deus, assim, eu falei, Deus, tô no caminho certo. Sim. Então, tem coisas que, às vezes, para nós parece que só estamos fazendo, mas que tem muito valor para eles. Então, é sobre isso, né? Você ser intencional, fazer o teu melhor e buscar o coração da criança. Eu acho que esse vínculo que a gente vai formando dia a dia vai mostrar os frutos lá na frente, né? O que a gente está plantando hoje, lá na frente nós vamos colher. É verdade. Que lindo, né? Emocionante. Que lindo que você falou. Espero ouvir isso do meu filho também em breve, né? Agora que ele começou a falar um pouquinho, pra mim tá sendo um grande desafio, sabe? Eu sou muito devagar pra comer. Eu sempre fui muito devagar. Eu sempre gostei muito do almoço de família no domingo, de ir na casa da minha mãe, sabe? Assim, eu prezo muito pelo momento de reunir pessoas em volta da mesa. Eu amo gente. Pra mim, o melhor momento assim, da vida é estar em volta de uma mesa comendo coisas diferentes, né? Eu gosto muito disso. Mas agora, com o bebê de 2 anos, tem sido muito, muito, muito desafiador. Então, a gente comprou o cadeirão, coloca lá perto da mesa, ele fica pouquíssimo tempo. Aí eu já tive várias fases, sabe? De tentar alimentar ele e eu ao mesmo tempo, de comer sozinha, depois ele comer, ou ele antes e eu depois, ou tentar fazer ele dormir na hora da refeição, sabe? Já fiz de tudo, assim. Então, eu estou numa fase agora que ele tá ficando um pouquinho mais na cadeira, e eu aprendi a comer um pouquinho mais rápido, e tem dias que ele vem da escola, né, almoçado, ele almoça na escola. Então, à noite e nos finais de semana, muitas das vezes eu tento sentar com ele no chão. Então, ele tem a mesinha dele, a cadeirinha dele, eu comprei um futon, aí eu sento, aí eu tenho esse momento que eu acho uma delícia, eu falo pra ele, vamos orar, agradecer ao Papai do Céu pelo alimento, daí eu falo uma palavra, ele fala outra, sabe? Ai, uma graça. E agora também, a gente canta uma musiquinha lá, né? Do alimento, como que é? Meu lanchinho eu vou comer pra ficar fortinho, daí ele faz um fortinho assim, aí eu me derreto, né? E aí eu estou assim, improvisando dentro de uma realidade de uma mãe nova, né? Com uma criança de 2 anos, o que eu aprendi na teoria. Né? A teoria, pra mim, ela é linda, maravilhosa, mas eu ainda não consigo aplicá-la com o pequeno. Mas eu estou tentando de todas as formas, sabe? Deixar o celular longe, mexer menos, eu mexo muito, né? Muita gente no WhatsApp, muito grupo, então tentando me policiar o máximo possível. Hoje comecei a guardar dentro da bolsa, daí eu fecho, deixo a bolsa escondidinha, né? E tento, assim, viver, como a Sara falou, presente. O presente é a nossa maior dádiva, né? E a nossa maior dificuldade, inclusive o maior dos problemas que as pessoas sofrem de ansiedade, né? E eu adoro aquela definição de ansiedade, que é sofrer por algo que ainda não aconteceu, né? E aí nós temos que aproveitar o momento presente, dando de corpo e alma, aqui e agora. Então eu ensino muito para os pacientes, né? Estar aqui e agora. Não preciso me preocupar com a mensagem que eu não respondi, porque a gente tem uma ânsia, né, de responder tudo na hora. Com a mensagem que eu não respondi, com a pessoa, com o grupo, enfim, né? Estar aqui agora, aproveitando aquele momento, aquele privilégio, porque eu vejo, assim, privilégio da vida, privilégio da maternidade, né? Então, eu estou tentando, né, dentro de todas essas limitações, ensiná-lo que a gente vai se reunir para comer, nem que seja sentado no chão, na mesinha dele, nem que seja rapidinho no cadeirão, mas sempre prezando por esses momentos. Daí no final de semana eu falo, o tio vem, a tia vem, o vovô tá chegando, né? Daí ele fica ansioso esperando também. E assim, né, eu quero logo em seguida, não vejo a hora de ver ele colocando, sabe, suplá na mesa, ajudando nisso tudo, porque é uma construção, né, dele fazer parte dessa construção desse momento agradável. Então, assim, estou ansiosa esperando os próximos capítulos dessa vida de família. Isso mesmo. E algo, né, pra gente mudar na nossa vida, ele primeiro precisa incomodar. Precisa você perceber que tem algo que não está satisfazendo, que está fora do lugar.
Então, o primeiro ponto é a gente se avaliar como pai e mãe, né? A mudança ali que a Patrícia teve é porque ela se avalizou. Eu não estou sendo a mãe que eu sonhei ser, né? Não estou. Agora, já a tua fase, não, eu estou tentando de tudo, então eu estou, à medida que eu posso, eu tento, coloco em prática, ó, isso já não deu certo, descarta. Agora eu vou para uma nova etapa. Mas se você não reconhece que há um problema, você nunca vai buscar uma mudança. Né? Então, um recadinho final aqui para o pessoal que nos ouviu, porque esse bate-papo aqui acho que renderia muitas horas de programa, porque é um tema muito precioso para se falar tão rapidinho, mas aqui foram dicas muito importantes, né? Falas que eu espero que tenha realmente mexido com você de alguma forma, que está nos ouvindo, e que você possa se posicionar e ser intencional a partir de agora com relação à sua vida. Esse é o nosso recado final aqui, o nosso desejo. Estamos aqui no estúdio da Equalab, desejando que realmente esse conteúdo ecoe até a sua casa e possa trazer um novo significado aí para você e para sua família. Obrigada.